Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eliane aqui do canal Vida Mix da Eli e eu vou trazer para vocês hoje um assunto que tem a ver com as nossas emoções. A gente vai falar um pouquinho sobre as emoções positivas e as emoções negativas. As emoções que fazem com que a gente alcance nossos objetivos e as emoções que nos paralisam. As emoções que também faz com que a gente se afaste dos nossos objetivos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você acha que as emoções são importantes para a nossa vida, para o nosso sucesso, para a nossa felicidade, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com todas as suas amigas, com todos os seus amigos, porque com certeza as informações que eu vou trazer aqui pode sim fazer diferença na sua vida e na vida das pessoas que você gosta, tá bem? Gente, olha só, vamos falar de emoções. Muitas pessoas têm medo de falar sobre os seus sentimentos. A principal coisa que, na minha opinião, vai fazer toda a diferença, entenda. Nosso cérebro, ele tem uma coisa que se chama via neural preferencial. O que é isso? Nós temos várias conexões no nosso cérebro. Essas conexões são feitas através dos neurônios. Quando você vive uma determinada emoção, muitas vezes, essas conexões vão ficando mais fortes, né? Vamos supor que você está aprendendo, por exemplo, a fazer um tricô, a fazer um crochê, ou está aprendendo a dirigir, seja o que for. Então, você está aprendendo alguma coisa. No processo de aprendizado, os seus neurônios vão fazendo conexões. Na medida que o tempo passa, você vai fazendo aquilo mais e mais e mais vezes, essas conexões se tornam tão fortes que você faz aquilo automaticamente. Você não precisa mais pensar. Vamos falar, por exemplo, do crochê. Quantas vezes você já viu uma pessoa fazendo tricô, crochê, né? Aquelas senhorinhas principalmente, que elas não olham, elas vão ali tricotando sem olhar. Por quê? Ela já sabe o que ela está fazendo, porque aquilo já faz parte o quê? Da via neural preferencial, aquilo já se fixou. É a mesma coisa de dirigir um carro, né? Você nem percebe que você está mudando marcha quando é um carro manual, você não percebe que você acionou uma seta. É automático. Por quê? Porque ele já entrou na via neural preferencial. E o mesmo ocorre com as nossas emoções. Então, se você hoje está passando por um processo de depressão, por exemplo, né, por um processo de rejeição, ou qualquer coisa que seja, entenda que quanto mais você ficar sentindo essas emoções, mais o seu cérebro vai querer sentir essas emoções. Quando você fica sentindo o mesmo sentimento por muito tempo, muitas vezes nosso corpo fica viciado nisso. Porque quando você fica triste, por exemplo, nosso corpo libera determinadas toxinas no nosso organismo. E se isso acontece todos os dias você fica triste por qualquer motivo que seja, não precisa ser pelo mesmo motivo, qualquer motivo, a emoção é a mesma, é a tristeza. O que acontece? Seu organismo libera certas substâncias, né, vamos dizer assim, que vai fazer o quê? Vai viciar seu corpo. Então, mesmo que amanhã não aconteça nada que seja motivo para sua tristeza, o seu corpo vai sentir falta daquela substância e inconscientemente você vai acabar se lembrando de alguma coisa que vai te deixar triste. Você vai passar por algum lugar e vai ver uma cena que normalmente não se deixaria triste, mas você vai ficar triste com aquilo. Por quê? Porque seu organismo precisa e ele busca uma forma de conseguir. Então, se você quer ser uma pessoa de sucesso, se você quer ser uma pessoa feliz, se você quer ser uma pessoa estável emocionalmente falando, você tem que começar a ter emoções positivas, poderosas todos os dias. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu estou muito triste com alguma situação, estou passando por um processo de separação, ou perdi um ente querido, ou perdi meu trabalho, não importa a situação, eu estou passando por um processo de tristeza. Eu ficar trancada em casa, eu ficar sozinha com as minhas emoções, eu ficar remoendo aquilo, não vai me levar a um lugar melhor. Quando as minhas amigas me procuram para me trazer um problema que elas estão vivendo, estão numa situação de tristeza, o que eu falo? Vá para casa agora, pega a comédia que você mais gosta, aquela que você vai morrer de dar risada e comece a assistir comédia todos os dias. Pegadinha, coisas que te façam rir, não importa o que seja. Porque o seu corpo vinha numa situação de sentir tristeza
todos os dias. Você começa a dar risada todos os dias. O que vai acontecer? Automaticamente aquelas ligações da tristeza que os neurônios fizeram, aquelas ligações, elas vão se quebrando. E que se você não sentir mais tristeza, elas nunca mais vão voltar a se conectar. Né? Mesmo que amanhã ou depois surja um novo fato que te cause tristeza, mas você vai sentir aquela tristeza naquele momento e depois vai continuar com a sua vida, o que vai acontecer? Ela não volta, porque para ela voltar com aquela intensidade, precisa ser frequente, você tem que sentir aquilo todos os dias. Tem pessoas que me chamam às vezes para ir no cinema, alguma coisa, quer assistir terror, quer assistir drama. Eu não vou, eu só vou no cinema para assistir comédias, comédias românticas que eu amo, aventura, coisas que vão me trazer emoções e sentimentos poderosos, que vão fazer com que eu saia de lá melhor do que eu entrei. Eu jamais vou ir no cinema para assistir um drama, para sair de lá chorando, angustiada, porque isso não é bom. É claro, excepcionalmente, de vez em quando você até pode assistir. Se você está muito bem com você mesmo, você pode, até para você muitas vezes valorizar tudo aquilo de bom que você tem, mas isso não pode ser constante. Uma pessoa que assiste filme de terror todos os dias, com certeza, ela não vai ter um sonho tranquilo, ela não vai dormir bem. Queira ou não queira, em determinada situação, se ela estiver passando por um momento de estresse, por exemplo, ela vai começar a ver coisas. Né? Por quê? Porque ela está impregnando a mente dela com coisas negativas. Então, a gente pode assistir tudo? Pode. Mas a gente tem que ter um discernimento de ver se naquele momento estamos preparados para aquilo. O que a gente tem que fazer? Começar a colocar emoções poderosas. E uma das emoções que eu considero muito poderosas é a alegria, é a felicidade. Então é o bom humor. Então quando você está feliz, você está alegre, você transmite uma energia de alegria, de coisa boa. Então você atrai coisas boas para você. Tem emoções que fazem com que a gente fique melhor e tem emoções que fazem com que a gente fique pior. As emoções que fazem com que a gente fique pior, por exemplo, quais são as principais, na minha opinião? Culpa, mágoa e ressentimento. O que é ressentimento? É você sentir novamente a mesma coisa. Então, alguém te fez alguma coisa ruim, você se magoou com aquilo, você sofreu e você fica ressentindo aquilo, né? Então, lembra que eu falei? Você continua sentindo aquela emoção muito tempo. E isso é péssimo pra gente. Então, eu convido você a perdoar. Pense um pouquinho sobre o perdão. O perdão é algo poderosíssimo. E ele é poderosíssimo não para o outro, é poderosíssimo para nós. Quando a gente consegue perdoar, seja o que for que aconteceu, né, na nossa vida, a nossa vida melhora. A gente fica melhor, a gente se sente melhor, a gente se sente mais leve. É como se um peso tivesse saído das nossas costas. E quando eu falo sobre o perdão para as pessoas que me procuram, eu costumo dar um exemplo para elas e isso faz toda a diferença, né, na vida da pessoa. Então eu vou dar essa dica para vocês. Por exemplo, quando alguém fizer uma coisa para você que te magoou demais, que é muito difícil de você perdoar, e eu entendo isso, né? É difícil, às vezes a pessoa faz uma coisa pra gente que nos magoa muito. E eu já falei no vídeo anterior, a gente não pode controlar o que o outro faz, mas a gente pode controlar como a gente recebe o que o outro fez, né? Então, a gente tem que começar daqui pra frente a não permitir que essas coisas que o outro faz nos maltratem, nos magoem demais. A gente tem que, é claro, a gente vai se magoar, mas não deixar que aquilo fique fixado em você e muito menos que aquilo crie ressentimento. Ou seja, que você fique sentindo aquilo e pensando naquilo muitas vezes. Nem que para isso você tenha que ligar lá uma comédia e ficar dando risada, ok? Mas a outra coisa muito importante que você tem que fazer é tentar perdoar aquilo que já foi. Então, que daqui para frente a gente sabe que a gente vai fazer de tudo para que esse sentimento negativo não se fixe na nossa vida. Mas como que eu faço? Muitas pessoas me perguntam, e aí, como é que eu vou fazer com aquilo que já me fizeram? Eu já me magoei, eu já estou em um ressentimento. Como que eu faço? Então, eu dou essa ideia para as pessoas e eu acho que me ajudou e acho que pode ajudar você também. O que é? Se você for pai ou mãe,
Ou independente de você ser pai ou mãe, você tem uma pessoa que você ama muito. Pense essa pessoa que você ama demais, que você faria qualquer coisa por essa pessoa, que você daria um braço por essa pessoa, que você daria sua vida por essa pessoa. E aí, o que você vai fazer? Você vai imaginar que aquela outra pessoa que te fez alguma coisa que te magoou muito é esta pessoa. Entende? Eu sempre costumo, como eu sou mãe né, a mãe, a gente tem um amor pelo filho que é acima de qualquer coisa, vamos dizer assim. Então, quando alguém me faz uma coisa muito grave, eu fico pensando assim: e se essa pessoa fosse o meu filho? E quando eu consigo, na minha mente, porque para nossa mente não tem certo, não tem errado, para nossa mente não tem real e irreal, não é verdade? O que está na nossa mente é verdade verdadeira para nossa mente. Então, o que eu faço? Eu imagino essa pessoa como meu filho. E aí, quando eu imagino que essa pessoa é meu filho ou minha filha, eu consigo perdoar. E perdoo, e aquele sentimento negativo vai embora. E é mágico, isso é mágico. Aí você vai me dizer: mas Eli, o meu problema não é perdoar o outro. O meu problema é me perdoar. Então eu pergunto para você o quanto você tem escolhido se perdoar. A gente acaba no nosso dia a dia exigindo demais de nós mesmos. A gente quer ser perfeito, a gente quer ser a melhor mãe, a gente quer ser a melhor esposa, a gente quer ser a melhor profissional, a melhor amiga, a melhor filha, a melhor irmã. Só que nós somos humanos. A gente erra, nós somos falhos. E faz parte da nossa vivência, do nosso aprendizado, entender isso. Que não somos perfeitos e que podemos errar. E a gente muitas vezes perdoa o outro e não se perdoa. Então, como você pode perdoar uma outra pessoa e não perdoar a si mesmo? Gente, a primeira pessoa que você tem que perdoar é você. A primeira pessoa que você tem que perdoar. Eu estava assistindo uma reportagem outro dia, uma coisa assim, onde o Flávio Augusto, né, o criador do Geração de Valor, do Meusucesso.com, do WhatsApp, enfim, tantas outras coisas, um ícone, eu super admiro esse cara, assisto muita coisa dele, e a pessoa perguntava para ele o seguinte: o que se você fosse definir o que é a vida? E ele disse assim: a vida, na minha opinião, é uma escola. E eu achei muito interessante isso, mas pensando nessa coisa de escola, eu pensei o seguinte: se a vida é uma escola bem bagunçada, né? Porque todas as classes estão juntas. Então, numa escola, normalmente você tem lá o maternal, você tem o ensino fundamental. Dentro do fundamental, às vezes você tem o Fundi 1 e o Fundi 2, primeira a quinta série, depois da sexta até o nono ano. Depois você tem o ensino médio, depois você tem a faculdade. Só que a vida ela é uma escola, mas é uma escola onde tá todas as classes misturadas. Então a gente tem que entender, né, que nós temos níveis e níveis de pessoa. Você pode estar convivendo, de repente, dentro da sua casa com uma pessoa que está no maternal. E você pode estar num nível mais alto. Então você tem que conseguir entender, enxergar que aquela pessoa tem aquelas limitações. Então você tem que entender que aquela pessoa, muitas vezes, não é que ela não faz ou faz determinada coisa porque ela quer te magoar, ou quer te atingir, ou porque ela não quer concordar com você. É porque ela tá ainda no maternal. Ela não tem o seu nível emocional, cultural, de vivência. Ela não consegue. E muitas vezes a maior briga nem tá com aquele que tá no maternal, porque a gente acaba, se você tá num grau bem acima, você acaba vendo nitidamente que aquela pessoa está no maternal. Então fica mais fácil. Às vezes o maior problema é quando essa pessoa está no mesmo nível seu. Então, tipo, vocês dois estão ali no ensino médio. E isso é complicado, porque você quer defender a sua opinião acima de tudo e a pessoa também, isso entra em choque. Então, uma dica assim, muito importante que eu aprendi também num treinamento, um livro, eu não me lembro muito bem, é que quando você for falar alguma coisa para outra pessoa, principalmente se você já sabe que normalmente você costuma ter conflito com essa pessoa, quando você for falar, você não fala para ela, por exemplo, assim: fulano ou fulana, isso tá errado. Você diz assim: na minha opinião, isso está errado. Na minha opinião, isso está certo. Na minha opinião, você deveria fazer tal coisa.
Porque quando você estabelece que é a sua opinião, você deixa de colocar aquilo como verdade verdadeira. E quando você faz dessa forma, a outra pessoa consegue ouvir o que você está falando e refletir sobre isso. Já quando você diz isso está errado ou isso está certo e ponto final, você acaba criando o quê? Uma barreira entre você e essa pessoa. E se seu objetivo de fato é ajudar essa pessoa a ter um entendimento ou a consertar alguma coisa, esse não é o melhor caminho. Você criar uma briga, né? Você criar uma aresta. Então, o melhor caminho para você resolver isso é dizer isso. Experimenta. A próxima vez que você for ter uma conversa difícil com uma pessoa que você costuma, né, ter um certo problema de diálogo com essa pessoa, fala para ela, na minha opinião, e depois escreve aqui se fez diferença ou se não fez diferença, tá bom? Então, gente, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou parar, né, por aqui. Só gostaria de frisar aquilo que a gente já falou. Emoções. Lembra, primeira coisa, nosso cérebro existe um sistema, que são os neurônios, que se chama via neural preferencial. Então, quanto mais você viver determinada emoção, mais essa emoção vai estar presente na sua vida. Então, qual que é o segredo? Tenho que viver, procurar, nem que seja de outras pessoas, como é o caso quando você assiste uma comédia, então são coisas engraçadas que estão acontecendo na vida de outra pessoa, mas que vai fazer o quê? Vai fazer você rir. Vai fazer você entrar num estado emocional de alegria. Isso vai quebrando aquelas cadeias que se formaram no seu cérebro negativas. Então, procure ter sentimentos positivos, quais sejam felicidade, alegria, bom humor, fé. E segundo, perdoar. Então, vamos perdoar as pessoas. Vamos tentar ver o outro como um ser do jeito que ele é, imperfeito, que estamos aqui nessa escola da vida, nessa escola bagunçada, onde tá todas as séries juntas, e vamos entender e perdoar o outro. Ver que muitas vezes o que o outro faz não é com a intenção de nos ferir, mesmo que assim aconteça. Então, perdoe. A partir de agora, procure não ressentir de coisas que te aconteçam. Quando acontecer uma coisa negativa, procure assimilar aquilo de uma forma mais positiva possível, mesmo que seja uma coisa ruim. Pense, procure ver o lado bom daquela situação. E isso vai te ajudar nesse processo. Quebre essas cadeias e perdoe você. Não seja tão exigente com você mesmo. Exija menos de você. No sentido de que, não que você não vá fazer o melhor, né? Cada dia nós temos que ser uma versão melhor de nós mesmos. Né? Então, cada dia, nem que seja uma coisa, a gente precisa melhorar. Mas perdoe, não exija demais. Não fique se culpando, nem se ressentindo com o que você não fez. Se preocupe com o que você pode fazer. O que você pode fazer agora para mudar? O que você pode fazer agora para ser mais feliz? O que você pode fazer agora? Lembra o poder do agora. O passado já foi. O futuro é uma incerteza. A única coisa que temos é o agora, este momento. Então, seja melhor agora. Faça de agora em diante. E se perdoe pelo que já passou. E depois de tudo isso, seja grato. Eu já falei no outro vídeo sobre a gratidão. A gratidão é um sentimento poderosíssimo. Então, queira novas coisas, queira alçar outros níveis. Nós temos sempre um próximo nível em qualquer situação da nossa vida, seja financeira, seja emocional. Vamos ter esse desejo, vamos para o próximo nível, mas vamos agradecer por aquilo que já temos, por aquilo que já conquistamos, seja o ar, seja abrir os olhos de manhã, pelo mínimo, por uma borboleta que passa voando, né, perto da gente, por um pássaro que canta. Agora há pouco um pássaro estava cantando. Vamos ser gratos por tudo que Deus nos dá, por tudo que existe na natureza, por tudo que existe no mundo. Eu tenho certeza que você tendo sentimentos positivos, você perdoando o outro e principalmente se perdoando e sendo grato por tudo aquilo, com certeza você vai ter uma vida muito melhor, tá bem?
Um grande beijo para todos vocês, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Peço para você que ainda não clicou no joinha, clique no joinha agora, se inscreva no meu canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais. E eu vejo você então no próximo vídeo.